Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelo Espírito de Abigail. Benfazeja pelo bem que se faz. Pelo bem que se faz é benfazeja pelo bem que se faz. Nos reunimos mais uma vez no interior deste portal da edificação, pleito ecumênico da verdade, tornando claro mais uma vez o pórtico, um algo entre algo e outro, um portal. E o portal é muito significativo. Não é apenas uma alegoria, um modo de trazê-lo, não é apenas uma sugestão. O portal está entre uma dimensão e outra, um compartimento e outro. Este portal está entre algo, nesse grande mundo externo que viveis encarnados nesta terra, e daquilo que possa vivificar, trazer a possibilidade de esclarecer, de revelar o que há algo por vivificar em nós, de um recinto para outro. Mas estamos falando de um recinto gigantesco, o recinto civilizatório, é apenas onde habiteis, porque há algo a esclarecer dentro disto. Algo que está completo dentro desse civilizatório, que pode ser notado entre todos os países desta terra, entre todos os oceanos, ilhas, penínsulas. Há um campo pronto e absoluto e total. Podemos nos comunicar a qualquer hora. Então, se antes precisássemos de atravessar oceanos, mas chegaria algo que queríamos nos comunicar. Mas antes, bem antes disso, se os continentes eram separados e não havia contato, entre cada continente havia como se comunicar, mas desconhecia que havia outro continente. No momento onde se sabe que há um outro continente, existe um pórtico entre um continente e outro, e assim por diante. Mas então não estamos, enquanto despertos, neste grandíssimo mundo civilizatório lá fora. Ele é por completo. E somos um destes bilhões por completo. Então, se não temos a língua apropriada, facilmente poderemos saber dela. E podemos nos comunicar. E quando nos comunicamos com uma língua semi-morta, num continente onde a distinção de todo o modo de viver é absolutamente distinta, são seres da natureza humana, e rapidamente podemos nos comunicar, e vereis que estes seres são muito parecidos conosco, no modo que vivem, no modo que se familiarizam, e no modo como comunicam-se através de seres com o espírito. Ora, do espíritos. Então saibam que aquele que se comunica aqui é um espírito. Nós é um espírito. O que sois vós? No campo que totaliza esta grande civilização, como trazemos, que não é nada difícil verificar. Estamos tão absolutamente acostumados com isto, que toda a nossa sensibilidade do que significa e do que traz para nós no verbo do existencial é um grande milagre. E o que fica? Então podemos sentar uma mesa
e tratar dias e dias sobre oceanos, sobre penínsulas, sobre outras regiões, outras línguas, outros costumes. E falamos, claro, de um modo que quase que notório, como nada. Sabe o que significa isto? Que a capacidade da natureza humana reuniu dentro da sua potência coletiva uma civilização. E ela pode ser notada em qualquer parte deste globo, uma civilização. Essa civilização é um modo coletivo de toda a inteligência, de toda a competência da natureza humana, em todos os aspectos possíveis, que é muito fácil notar de todos vós. Todos raciocinam e fazem cálculos. O mundo inteiro faz cálculo. Mas conhece algum animal que faz cálculo? E não implica dizer que o que é um milagre tornou-se não milagre, tornou-se coletivo. Então somos colecionadores de histórias coletivas. Histórias com H e história com E. E subsequente disso, é uma formatação de um corpo gigantesco civilizatório, e somos um destes corpos gigantescos. Então, retornando ao portal da edificação, então vivificar o que mortifica quer dizer que cada ser, como todos vós encarnados em bilhões, tornou-se um aspecto coletivo. Um aspecto coletivo do país e da língua que residem encarnados. Então, tornar possível um país gigantesco falar a mesma língua, isto é muito, muito comum, não é? Somos coletivos, até na linguagem, até nos hábitos. Somos coletivos no que pensamos de um a outro modo. Somos coletivos onde sentimos. Já tratamos disto muitas vezes. Ser coletivo como sentimos quer dizer que quando sentimos é impossível sentir originalmente. O indivíduo ser, a propriedade particular absoluta vossa de sentir o que seja, não sabeis. Então este coletivo trazemos de nossos semelhantes e de nossos semelhantes. Este coletivo trazemos na genética orgânica, este coletivo trazemos de tudo. Na inclusão ou exclusão, naquilo que nos debatemos ou não, somos coletivos. Então, este que aqui trata, Abigail, da grande fraternidade branca, tem, por assim dizer, que reside onde a vivificação é a maior magnitude possível. E de que, daquilo que retira de cada um de vós, aquilo que poderia ser original, tornou-se um costume. Então, talvez teremos que ter um nome. Primeiro nome, costume. E vós, costume, costume, costume. Somos costumes, por excelência, coletivo. Então, quando somos muito importantes, mas muito importantes neste mundo, que celebramos a nossa importância todos os dias, sois coletivos. E vossa importância é coletiva, sabe? Quando somos muito importantes, por quem tem outros menores. E na qualidade que nós estamos maiores, sempre, por acaso, onde há um ser coletivo menor, não ancestral. E esta qualidade, que por ora, todos vós, encarnados desta terra, há milhares de seres desencarnados nesta terra, espíritos como vós, a capacidade que temos de acumular o que é coletivo, um ser espiritual desencarnado, ele pode trazer os mesmos hábitos que antes de tão coletivo que é. E formatar isso, e formatar coletivamente, e fazer de um lugar absolutamente total e verídico
como aqui. Então isto é uma banalidade ou é um milagre? Se em nós isto é banalidade, este mundo coletivo nos consumiu a ponto de o milagre desaparecer, então a banalidade reina. E naquilo que é banalidade reina, caminhamos todos os dias com pressa, de manhã à tarde, porque precisamos sobreviver. Então tem o sobreviver 1, que precisamos de um prato de comida. O sobreviver 2, de que não precisamos mais do prato de comida, mas precisamos de mais do que o prato de comida. O 3, o 4, o 5, o 10 e o 1000. Mas os passos são os mesmos. Levantamos de manhã por algo que coletivamente nos empurra e nos faculta a existência dentro disso. Então todos vós encarnados, diminutos encarnados que aqui estão, a solicitude do portal de edificação, e este ímpeto que aqui estamos, é porque há milhares de seres espirituais da natureza humana no extensivo deste recinto, mas este recinto, com todos vós encarnados, que esteja minúsculo, que esteja um, que seja nada, falaremos do mesmo jeito, mas algo distinto. Se há um encarnado, e se este um encarnado for este que está intermediando, e mais alguém que dá esta possibilidade, o reino é o mesmo. Quer dizer que facultaria para nós trazer para todos vós encarnados, quando poderia se reunir alguns milhares de seres. Qual é a diferença entre bilhões? Faculta a vida entre nós, porque a manifestação da vida é entre nós. Em qualquer aspecto, diligência da natureza humana em progressão. Este corpo que está aí, num tempo breve, do nascimento até o não nascimento, brevíssimo, tem algo em nós que tem algum ímpeto por isso. Estamos impregnados de tal maneira no que é coletivo, que até a morte fica coletiva. Mas o vetor que faculta a vida entre todos vós, onde residis, encarnados desta terra, depois se entrará num campo onde ele é total e absoluto, tem chão, tem seres. E os hábitos estão, na medida do peso específico, reinamos. E lá, cada peso específico, cada reino, que não é universal, como todos vós estão em bilhões de seres, e que são milhares de vetores, milhares de campos, todos eles têm chão, tem um tipo de céu, tem um tipo de alimento. Mas a fome é a mesma ou maior, seja qual for o âmbito existencial que estejamos. Mas quando tudo é banal, significa numa pólice de um ser científico que está entre nós, que diz, a partir de uma equação exata, teremos todas as outras. A pólice da equação exata é que, quando o milagre desapareceu de nós, algo mastigou. Já que a entrada e a recepção que temos para ser da natureza humana é milagrosa, porque não há outro jeito de ser. Então o milagre vem para nós. Se desaparece de nós, algo o consome. Esta é uma equação exata. Se esta equação exata ela for distorcida, quando saímos daqui, distorce-se isto. E a equação exata fica aquela que nos interessa. Provavelmente, a que nos interessa é aquela que nos consome. Então, o objeto desta equação exata é exatamente quanto o milagre desapareceu de nós. Somos receptores de uma obra-prima do Criador.
Apenas teremos que ser objetos, aspectos reinantes lá fora, embravecidos, enlouquecidos, raivosos, famintos, gananciosos, luxuriosos. Será que isso é apenas isso? Será que temos apenas a pólice desesperada de sem sustentar nossos semelhantes, que por acaso dizemos como filhos? Será que é isto? A pólice principal. Somos gerados, mantidos e criados. Esta é a pólice principal. Quando isto não nos acatar, em cada passo que damos, ficamos deuses, semideuses. E quanto mais semideuses, mais importantes, sempre tem um ministério do que é menor, do que é mais imbecil do que todos nós. E nesta pólice, o esquecimento de que tratamos aqui absoluto, e vai ter muitos que mastigam o milagre. Mas isto é uma equação exata. Onde o milagre não reina mais, este milagre está em algum lugar repartido. É uma equação exata, não distorçam. Será que pela pólice e a capacidade de todos os instrumentos que tenho, no reino desta cabeça grande que tenho, e de que posso raciocinar, de que posso encontrar soluções daquilo que sempre está na mesma locação, no mesmo lugar? Será que isso? Só há um lugar para esta revelação. Quando descobrimos que, ao contrário de que somos tão importantes, somos imbecis. Ao contrário de ser tão importantes, mas tão importantes que o milagre desapareceu. Então ser importante é uma moda no mundo, de um jeito ou de outro. Cada um faz-se importante de um modo, pela intelectualidade, pela capacidade de ganho, pela ganância, pela vaidade. Então ficamos grandes, de algum modo ou de outro. E nisto que tratamos aqui agora, vós encarnados, pleitei aqui, por seres translúcidos e dentro da lei, no exercício de uma grande petição, precisamos instalar no reino dos encarnados algo que milenarmente sempre houve. A comunicação do Espírito, que já é Espírito, independente da carne, ele que possa trazer o milagre onde ele desapareceu. Ele que isso possa ser revelado. Então, não é assim que temos uma fórmula. A fórmula é o que mais queremos. Porque coletivamente nos resolvemos pelas fórmulas, pela aquisição de conhecimentos. Nos resolvemos através disso. Nos resolvemos através da ciência. Então a grande revelação, quando há uma revelação, há um flash. E quando há um flash, nós desesperamos pelos imbecis que ficamos, atropelados, desmiligrados e ainda importantes. É o único tesouro possível de passar para todos vós. E quanto mais isto Abigail traz, mais a qualidade de revelar o quanto Abigail é imbecil, do que falta em seu trajeto. O que faremos disto? O que torceremos disto quando saímos lá fora? Desta equação exata e absoluta. Então Cristo é uma equação exata. Tudo o que tratou é uma equação exata. Se aquela equação exata está por uma formatação de nós,
E temos muitas formatações dentro da natureza humana de receptores da vigília absoluta do Pai. Vigília absoluta do Pai. E temos camadas, e estas camadas estão divididas. Então somos divididos. Se estas camadas, naquilo que somos revelados, se abraçam, temos uma totalidade. Quando a totalidade reina em nós, o milagre principia. Podemos, em todas as esquinas, podemos proferir a palavra, podemos gesticular, podemos caminhar por este mundo, mas não seremos mais atropelados. A nossa sensibilidade aumenta. Então, o que fazer nesta terra quando essa totalidade existir, como todos os místicos já trataram? Então, abandonamos o milagre e tratamos como histórias com E dos místicos nesta terra, constando que o místico do místico, dentro desta era, que dividiu duas eras, Cristo, superlativo a tudo isto da irradiação da fé, o consignado que é quando totalizamos a fé, por incidência, acontece para nós, e estamos de volta para casa. O regimento da fé é algo de uma opulência tão grande, de uma sensibilidade tão grande, que sabemos que estamos muito longe e começamos a retornar. Senão não ligamos onde estamos. Tem muitos à nossa volta. A equação exata vale para qualquer um que esteja aqui. Partindo dessa equação exata, somos tão importantes que é uma história com E, de que é este mundo coletivo absorvedor. Entendemos nos nossos quilos, quilogramas, que tudo se efetua e acontece ali. Senão, mano, já estaríamos resolvido a morte. E tudo que se resolve em nós poderia, de algum modo, nos proteger de passar de um portal para outro. Em definitivo, muitos diriam aí, por que não abrimos um complexo de possibilidade entre todos que aqui estão, e cada um poderia fazer uma pergunta. Não responderíamos, porque a pergunta vem do coletivo, e as respostas serão múltiplas. Poderia ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se existe uma grande questão, há uma única resposta. Quando esta questão vier, esta única resposta aparece, e não precisamos interrogar ninguém. Ela explode em nós. Então, multiplicar questões, parece que somos colecionadores disto. E todos esses milhares que aqui estão, como sempre tratamos, não empuxo, porque quando o empuxo vem, é que como quando dormimos, o empuxo vem de que fato, de que instante dormistes. O empuxo. No empuxo está no útero. É como o contraponto. No empuxo, a morte vem. E é absoluta. Então, somos importantes fazedores do quê? De nada. Interrompi algo, e nesta observação, dentro da lei, seres numa petição de estar entre encarnados. Uma ordem iniciática
Ordem iniciática quer dizer que não estamos abençoando coletivamente. Estamos indicando onde podemos ser revelados, de onde estamos sendo comidos coletivamente, onde a originalidade desapareceu. Se desapareceu para nós, desapareceu para o nosso próximo, para o nosso cônjuge, para o nosso filho. Então, o que originalmente encontraremos nos nossos semelhantes? Mas há uma disposição só, a acordar. Este é o destino deste portal de edificação, pleito ecumênico da verdade, ecumênico que já há muitas ordens, que na base da pirâmide é distinta e no pico da pirâmide é a mesma. Torna-se a mesma voz. Então não há uma pergunta para dividir-se em 1000 respostas. Há uma questão só e uma única resposta. Que potência precisamos do Pai, de Deus, o suficiente para ascender a pirâmide? Esta é uma equação exata. E a equação exata existe assim. De que tamanho a potência de Deus faz do Sol o que é o Sol? É uma equação exata. É uma medida tão exata e da velocidade tão exata que faz a concordância absoluta de todas as outras equações. Mas há outros sóis com equações distintas, mas são também equações distintas e paralelas. Uma não interfere na outra. Ele que trouxe esta possibilidade entre nós, insignificante num ponto, e significante em outro ponto. Insignificante, já que este portal da edificação não pleiteia nenhuma luxúria, nenhuma vaidade. Não queremos templos, não queremos recursos. Não precisamos de nada disto. Queremos a posse de manifestar e ter ímpeto de manifestar. E demonstrar isto, que neste ímpeto de demonstrar existe uma coligação neste portal de edificação, nesta retenção dele, que é coligado a nós, e temos um bem-estar, temos uma boa aventura. Então lá, em algum lugar está escrito boa aventura, numa equação exata, significa que estamos subindo a pirâmide. O contrário de boa aventura, o egoísmo, os prazeres insignificantes, ele significa que estamos indo para a base da pirâmide, ou aprofundar ainda mais. Então, nesta equação exata crística, a boa aventura, a plenitude, indica que estamos de volta. E temos algo aqui. A formatação disto se dá. E esta retenção tanto se dá. A retenção do Pai, não uma retenção de seres, retenção do Pai, que são intermediários, seres são intermediários desta retenção. Esta retenção, tratamos que está no quinto elemento. A retenção do quinto elemento é como uma retenção de um elemento água. E quando retemos o elemento água, a retenção deste elemento, que chamamos de paz viva e ativa, e quando ela brilha ainda, se isto está para nós, é porque a retenção para todos nós ampliou e reuniu em nós, reuniu um pouco e abraçou as partes de nós que está tudo separado, e sentimos
que estamos em bem-estar. A qualidade disto, da boa-ventura, é que o que nos tornamos grandes desapareceu. Tornamos-nos grandes, ativados no Pai. Então, o que é ativado no Pai torna-se imenso. Então, somos portentosos e o milagre aparece. Quando o milagre aparece e a boa-ventura aparece, o que é distinto entre todos os seres diminui. No regimento, este portal da unificação, segue-se ritos de passagem. Ritos de passagem são algo, um manifesto de grande importância, de que faz uma passagem, mas uma grande passagem. Quer dizer que é uma passagem de totalidade, então metade fica para cá e metade não. Um rito de passagem é total, é disto para aquilo. Num rito de passagem, na pólice que aqui reinamos, por empréstimo de redenção divina, todos nós. E na pólice que agora, não somos um fomento de carne, já que a boa-ventura é para a natureza humana. Então a boa-ventura de um ser do reino animal, ela está na magnitude máxima do reino animal que é. Na boa-ventura para a natureza humana, do espírito humano, o natural é a boa-ventura, não o contrário. O que aconteceu conosco? Então, num rito de passagem, na pólice daquilo que estamos reunidos e tratando, algo está por natureza, por nós, simples. A presença. A presença apenas se faz. Apenas acontece como este milagre, como uma chave única, que abrimos uma porta principal de um caminho, está em presença. Este é o teste da revelação lá fora. Quando a presença desaparece, estamos tomados. Então, não estamos na capacidade gigantesca e importante de decidir o que acontecerá conosco. Estamos tomados por vínculos terrenos. Estes vínculos terrenos são visíveis para um grande vidente. Está em múltiplas partes, com uma teia de aranha gigante. Já ouviram falar de karma, que os hindus há milhares e milhares de anos trataram? Então, karma não está na particularidade de cada um. É uma teia de aranha. É um tecido gigantesco. Então, quando a presença reina, é isto que este portal traz. E a posse máxima possível desta equação e daquilo que há de ser revelado através disto. A presença. Não nos esforçamos, não ajoelhamos, não nada. A presença por natureza tem um empuxo e estamos em presença. Simples, dos pés à cabeça. Neste rito de passagem, recebemos uma chave especial. Então diz uma voz lá em cima, lá em qualquer ponto que a voz esteja, diz:
Só em presença abrireis esta primeira porta. Tudo que tira a presença, tira a possibilidade e tira a potência suficiente para ganhar uma chave e abrir uma porta. Em todas as iniciações a isto, nós trouxemos para todos vós e para as milhares que estão aqui. Então poderíamos encontrar um grande mestre, um grande sábio, um grande místico, ele dirá para vós, sozinho. Quando em presença retorna, eu entregarei a chave. A equação, presença, é exata. Quando algo tira a presença, estamos em milhares de presenças neste mundo afora. Mas a Big Mael, como vou tratar dessas milhares, tenho a revelação. Quando a revelação diz, chega disto, então o debate daqui somos grandes cessa. E algo está por todos vós, mas estamos no primeiro rito. No empuxo da presença abre-se outra porta. Um conceito de um descanso que nunca temos. Entendemos neste grande mundo que temos uma parte de descanso, um tamanho de descanso. Um quarto hora de descanso é um descanso da totalidade nossa. No empuxo da presença, imediatamente que se abre uma porta, a outra abre. E estamos num reino de descanso, que é um reino natural para o espírito da natureza humana. Será que quantas vidas, quantas precisamos simplesmente chegar na presença e abrir a primeira porta? A segunda porta, no empuxo por natureza, abre-se para nós. Um descanso que milhares de anos não é possível saber dela. É um descanso vivo. Não é um descanso que estamos mortos. Encontramos o que está morto para descansar o morto. É um descanso vivo. Quando o descanso de fato vivo vem para nós, neste impulso, algo abre outra porta. A gratidão. Então, ficais alguns dias em pé, sem nenhuma possibilidade de um assento. E algo traz para vós um assento de senta. Como o significado daquilo que explode em nós? Gratidão. A gratidão está no eixo do milagre. O que é gratidão? A gratidão explode em nós. E ficamos gratos. Então, no mundo lá fora, a gratidão é por parcela. Ficamos gratos um pouco com isto ou com aquilo. A gratidão é a entrada principal do afetivo, do sentimento. Então a gratidão é aquilo que lá fora é de que vemos os místicos, e isto fica claro, imenso, e temos uma gratidão imensa.
Mas quando vivemos implorando por tudo, como podemos ter uma gratidão? Se esta gratidão for imensa, neste empuxo, abre mais uma porta sequencial. Entramos em oração. Então não vamos ter um esforço para estar em algum lugar para orar. A oração acontece em nós. E a oração é viva. Quando esta oração viva, neste rito de passagem, junto com ela, junto com esta oração, não porque estamos mendigando, simplesmente orando. A qualidade de orar é uma qualidade do milagre que principia a ser milagre. Daquilo que somos aspectos lá fora, ficamos e estamos em milagre. E neste reino, tem algo que dizemos assim, que o elemento a mais reina entre nós, que chama-se assim, esta paz viva e ativa, que percorre tudo em nós. Então está na hora de tomarmos o banho do banho, recepcionarmos o que é para nós. Sabe o que é recepcionar o que é para nós? Sabe o ensejo de um ser, porque para cada um de vós, distinto, totalmente distinto, porque cada um de vós é um ensejo. E como trazemos aqui, ele quer entregar algo para cada um, desesperadamente quer entregar algo. Nós estamos tão aturdidos que quando ele vai entregar algo, nos viramos, batemos a mão, cai no chão e ficamos que nem animais. Para cada um de vós, há um ser, há um elemento, há uma voz própria, há um anjo da guarda como queiro, há um guia, unicamente para vós, e unicamente para todos que estão aqui, porque somos muito antigos, muito antigos. Então recepcionem com todo o carinho possível algo para cada aspecto de vós, do mais exterior ao mais interior, ao mais interior do interior, que nem sabemos do interior que é. E a amálgama da vida. Recepcione. O que é propício disto para todos nós, podereis dizer que significaria um atendimento. Como poderiam estar aqui à frente, quando estão aqui à frente, apenas ressaltamos isto. E aquilo que é para vós chega, apenas isto. Então não há um ser superior aqui, fazedor de milagres. Apenas quero levá-los ao lugar do milagre. Que esta paz viva e ativa, brilhante, aconchegue-se em todos vós, através de todos os seres que querem entregar uma cesta de tudo o que precisam, e aquilo que não conseguem entregar é porque é um não gigantesco em nós, algo que está sombrio
e não recebe, e tem que levar de volta, mas do que é possível. Então há cirurgias acontecendo, no físico, mas principalmente cirurgias mais profundas, que lá na profundidade chega na superfície e traz todos os malefícios, todas as cargas, todos os desesperos, toda a somatização. E aí está. Então, vou lhes contar um segredo. Muitos desencarnados estão recepcionando também, alguns milhares. Então é um campo de recepção que inclui a possibilidade de encarnados estarem. Sabe, principalmente porque a porta é aberta para qualquer um que queira entrar, para demonstrar para todos os encarnados o que significa a estadia de encarnados, que estarão encarnados em breve. Então está vendo algo muito assim, uma grande celebração. Por possibilidades raríssimas, consagração. Consagração é o cálice principal da vida que se eleva perante o Pai em absoluto e total. Consagram-me. E quando a originalidade em nós é só possível, a originalidade em nós é a consagração desta restrição. De outro modo, tudo que está em nós que impede a consagração é tudo o contraponto disto que tratamos aqui. Que esta paz viva, ativa, brilhante, um elemento oceânico, que quando adentra o quarto elemento que tratamos, ou o plano civilizatório de encarnados, fica com uma chuva diminuta, melhor possível, não detectável, mas está em tudo. Mas quando este elemento se reúne, se junta este elemento, potencializa-se tudo. Bendito seja, bendita seja. Bem falada, bem tratada, bem verbalizada. Tudo que tratamos. E quando saírem daqui bem devagar, ou que se quiserem ficar em outros compartimentos como queiram, sintam que tudo que está distorcido vai ficar torcido e vamos nos agigantar, a presença vai desaparecer. E aí entra a revelação. Meu Deus, meu Pai, o que consome minha vida? O que foi tão grande, onde pisei, que dei direito àquilo que consumisse meu ânimo.
então possa aproximar-se aqueles que estão indicados para tal. Levem consigo, todos vós, esta cesta que lhe entrego. Acendam uma vela branca, todos vós, por esta cesta. Como se fosse um oratório, onde olhássemos e ela sempre diz: sois grande, bem grande. Que assim seja. Que assim seja.